Olá, turmas! Neste segundo vídeo do módulo sobre o desenvolvimento do capitalismo, daremos continuidade à aula sobre as características desse sistema social. No vídeo passado, abordamos três importantes aspectos que caracterizam o modo de produção capitalista e são fundamentais para sua compreensão: a divisão de classe, a propriedade privada e a economia de mercado. Na videoaula de hoje, discutiremos outras três importantes características desse sistema social e econômico. O trabalho assalariado, que é um dos principais aspectos que diferenciam esse modo de produção dos seus antecessores, a concorrência e o lucro, que é o principal objetivo de toda atividade produtiva capitalista. Vamos começar. O trabalho assalariado, ele substituiu as relações de servidão e de escravidão que eram a marca de outros modos de produção, como por exemplo, o modo de produção escravista, onde a escravidão era a base da economia de suas sociedades, e a servidão, que era característica principalmente de sistemas como o modo de produção asiático, mas principalmente ao modo de produção feudal, onde as relações servis eram responsáveis por sustentar toda a estrutura do modo de produção daquelas sociedades. No caso do capitalismo, tanto a servidão como a escravidão é substituído pelo trabalhador assalariado. Com este salário, os trabalhadores são capazes de consumir bens e serviços que são por eles mesmos produzidos, mas que são detidos pelas classes burguesas. Então, o trabalhador é o responsável por toda a produção dentro do sistema. Ele vende sua força de trabalho em troca desse salário e produz a riqueza que vai compor o produto interno bruto de cada país. É com o salário que esses trabalhadores recebem pela venda da sua força de trabalho que eles são capazes de consumir bens e serviços que foram produzidos por eles mesmos, mas que são detidos pelas classes burguesas. Na charge ao lado, Angeli faz uma crítica ao valor do salário mínimo frente às necessidades básicas do trabalhador brasileiro. Nela, ele deixa evidente como, para muitas famílias, o valor do salário é muito pequeno frente ao tamanho das famílias dos trabalhadores mais pobres do Brasil. Essa é uma realidade da maioria das pessoas no país. No Brasil, o salário mínimo é o menor valor que um empregado pode pagar para um funcionário. Como ele é estabelecido pela lei, é o governo do país quem estabelece seu valor anualmente, elevando em consideração o custo de vida da população, e foi criado tomando por base o quanto o trabalhador gasta para garantir sua sobrevivência e reprodução, ou seja, como eu já disse, para garantir a manutenção de sua família. No Brasil, até o início do século XX, não existia um salário mínimo definido por lei. Só em 1936, pela Lei número 185, que o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo no país. Na época, ele não possuía um valor unificado, chegando a se existir 14 valores que variavam de uma região para outra. E a unificação só veio a ocorrer no ano de 1984. Tanto no Brasil como em qualquer outro país capitalista, o valor dos salários são influenciados pelo que a gente chama de lei da oferta e da procura. E por conta dessa lei, você vai ter uma oscilação do valor básico dos salários de acordo com o estado da economia. Por exemplo, se o número de empregos disponível é maior do que o de trabalhadores, o valor dos salários tende a aumentar. Por que isso acontece? Se você tem uma disponibilidade de muitas vagas de trabalho e poucas pessoas para ocupar, sem a mão de obra necessária para garantir a produção, as empresas se veem obrigadas a aumentarem os valores do salário para conseguir atrair a pouca mão de obra disponível e assim impedir com que a produção pare. Porém, numa situação de desemprego elevado, a tendência é de que os salários acabem diminuindo. Por que isso acontece? Como você vai ter uma oferta maior de pessoas disponíveis
para uma determinada função, a disponibilidade de mão de obra para que a empresa escolha quem ela quer para compor o seu quadro de trabalhadores é muito maior. Diante disso, a empresa não é estimulada a oferecer um salário mais elevado por aquela atividade, já que se um determinado trabalhador não aceitar as condições de trabalho, o empregador tem possibilidade de encontrar outra pessoa que aceite fazer aquela função por um salário menor. Então, por isso que em países onde o desemprego é muito elevado, os trabalhadores têm uma tendência de aceitar condições de trabalho não muito favoráveis, porque sabem que para a empresa será muito fácil substituir essa mão de obra. Então, um grande número de desempregados acabam por se tornar como uma massa de pressão sobre aqueles que conseguiram manter os seus postos de trabalho. Porque a oferta aumenta e as possibilidades de que você perca o seu emprego para uma outra pessoa que aceite cumprir a mesma função recebendo menos é muito maior. Então, a lei da oferta e da procura, que veremos mais à frente, ela acaba por determinar o valor do salário de acordo com a disponibilidade da mão de obra especializada para realizar uma determinada função. A concorrência é outra característica muito importante do sistema capitalista, principalmente para os consumidores. Por que isso? Porque a concorrência ela tende a ampliar as opções de compras para o consumidor, além de influenciar a redução dos preços. O que acontece? Como existem diversas empresas dentro de um mesmo setor oferecendo produtos semelhantes, para se tornarem mais competitivas e assim conseguirem atrair o máximo de clientes possível, atrair o máximo possível de consumidores, essas empresas tendem a competir entre si pelo melhor preço e assim conseguir atrair um número maior de consumidores. Então, quando você tem várias empresas atuando dentro de um mesmo setor, a tendência é que você tenha uma gama muito maior de variedade de preços para um mesmo produto. O oposto acontece quando você tem a eliminação da concorrência e a formação daquilo que nós chamamos de monopólios ou oligopólios. O que seria um monopólio? Um monopólio se forma quando uma única empresa detém toda a produção de um determinado setor. Os monopólios podem se formar de diversas maneiras diferentes, mas elas começam com a eliminação da concorrência. Nem toda empresa consegue competir com a concorrência de outras e acabam por fechar suas portas, diminuindo inclusive a possibilidade de escolha do consumidor. Mas existem também uma série de estratégias que algumas empresas utilizam para forçar outras empresas menores ou a fecharem suas portas ou venderem suas ações, venderem seus bens para empresas maiores dentro do mesmo segmento. O resultado é que, gradativamente, aquelas empresas que não têm recurso suficiente para competir com seus concorrentes maiores acabam por sair do negócio, diminuindo o número de empresas que atuam naquele determinado setor. À medida que o número de empresas vai diminuindo, você vai ter a formação de um oligopólio, quando poucas empresas dominam um mesmo segmento. E quando essas poucas empresas são reduzidas a seja por fusão ou por compra de ações, o resultado final é que uma única empresa sobrevive e você tem a formação de um monopólio. Mas dentro do capitalismo existe um outro tipo de concorrência que está mais no plano do profissional, que é a concorrência relacionada à qualificação do trabalhador. Existe um estímulo muito intenso dentro da sociedade, que faz parte dos valores capitalistas, que as pessoas mais qualificadas, aquelas pessoas que tiveram mais oportunidades de estudo, mais possibilidades de se profissionalizar, terão maiores possibilidades, maiores chances de conseguir bons empregos, de conseguir uma boa colocação dentro do mercado de trabalho. Então você cria uma espécie de concorrência entre trabalhadores de uma mesma área pelas vagas de trabalho disponíveis
e que somente aquele que é altamente qualificado ou que possui uma qualificação maior terá a possibilidade realmente de empregar-se. Então, a concorrência dentro do capitalismo não é somente uma prática empresarial, como acaba também se tornando uma prática social. Uma forma de você se colocar dentro do mercado de trabalho é você se tornando capaz de concorrer com aqueles que possuem uma elevada qualificação. Dentro do sistema capitalista, o lucro pode ser considerado como sendo o principal objetivo de toda a atividade produtiva. O que nós consideramos como lucro é a diferença entre o preço de venda e o custo de produção de uma determinada mercadoria. Ele é proveniente do resultado da acumulação de capitais que um capitalista, que uma empresa realiza no seu processo produtivo. Só que, como ele é o principal objetivo dentro do sistema capitalista, toda atividade produtiva visa obter um lucro, visa ter ganhos mais elevados do que os custos de produção, as empresas tendem a realizar estratégias de maximização desses lucros. E para maximizar os seus lucros, é necessário que ou o preço de venda seja muito mais elevado do que os custos necessários para a produção, ou se fabricar com o menor custo possível. Em geral, a estratégia mais utilizada é a redução dos custos. Mas como é que as empresas fazem para fabricar com custo cada vez menor? As principais estratégias de maximização que vão levar a essa redução dos custos seriam buscar matérias-primas mais baratas, aumentar a produtividade por meio de avanços técnicos e pagar salários mais baixos. É justamente ao adotar essas estratégias de maximização que muitas empresas deixam seus países de origem e vão para países onde eles vão ter um acesso maior a essa matéria-prima com um custo mais reduzido, ou aonde eles encontram uma grande quantidade de mão de obra barata. É o caso do que nós vemos das empresas multinacionais migram para a China, onde eles encontram uma disponibilidade de mão de obra extremamente elevada e a preços muito mais acessíveis do que em seus países de origem. Então, tanto buscar a matéria-prima mais barata como pagar salários menores para trabalhadores realizarem uma mesma função, fazem com que o custo se reduza e, sem necessariamente você aumentar o preço do produto, você aumente a margem de lucro. Contudo, as empresas capitalistas adotam várias outras estratégias para a maximização de seus lucros, e algumas delas afetam diretamente os interesses dos consumidores. Darei como exemplo uma situação que é bastante recorrente no nosso país e que está ligado ao setor de combustíveis. Quem tem carro sabe que quando as refinarias reduzem o preço da gasolina, isso não significa necessariamente que os motoristas conseguirão economizar. Isso acontece porque no Brasil, os donos de postos de gasolina não compram diretamente das refinarias, mas de distribuidoras responsáveis por essa intermediação. Não repassar os descontos dados na refinaria e continuar vendendo diesel ou gasolina pelo preço praticado antes do desconto funciona como uma estratégia para maximizar os lucros através da redução de custos. O resultado é que os postos de gasolina continuam adquirindo o produto pelo mesmo preço e os descontos praticados pelas refinarias não são repassados ao consumidor final. Por isso que o preço da gasolina nos postos nem sempre é reajustado quando há diminuição de valor nas refinarias. Esse é um exemplo muito claro de você aumentar os lucros através da redução dos custos, já que essas distribuidoras estão tendo um custo menor para adquirir a gasolina, para adquirir o diesel, mas não diminui proporcionalmente o preço do seu produto. O resultado é que o produto continua sendo vendido pelo mesmo preço, porém os lucros vão ser maiores, porque quando calculamos o preço de venda com o preço de custo, a margem de lucro é bem maior. Para além dos consumidores, o mercado de trabalho
e a oferta de postos de trabalho também são impactados por essas estratégias de maximização. O processo de automatização da produção segue essa linha controversa que, de um lado, diminui custos e, de outro, postos de trabalho, mas que é amplamente utilizado porque aumenta a produtividade por meio de avanços técnicos. Dessa estratégia emerge o aumento cada vez maior do emprego de robôs e máquinas no processo produtivo, tanto agrícola como industrial. Com o uso de robôs, é possível se produzir uma grande quantidade de produtos com o mínimo de falhas possíveis em um tempo extremamente curto. Normalmente, uma máquina realiza o trabalho de dezenas ou até mesmo centenas de trabalhadores, sem nunca reduzir o seu ritmo de produção. Isso permite à empresa com que ela consiga aumentar a oferta do produto, com que ela consiga produzir em grande escala, sem necessariamente ter que pagar o salário de dezenas ou até mesmo de centenas de trabalhadores. Bem, como de costume, termina a aula, desta vez com um vídeo que mostra através de imagens de satélite o crescimento de Dubai, em um quadro por ano no período entre 2000 e 2011. Dubai é a maior cidade e também emirado dos Emirados Árabes Unidos, uma nação muçulmana localizada na Península Arábica, Oriente Médio. Dubai é uma cidade que enriqueceu e se desenvolveu a partir da riqueza produzida pelo petróleo prospectado na região. No canto esquerdo da tela, você pode ver o processo de construção de uma Palm Island, uma ilha artificial construída com rochas e areia e que comporta hotéis de luxo, residências exclusivas de praia, vilas e apartamentos, marinas, restaurantes e até shoppings, parques de diversões e centros esportivos. Bem, por hoje é só. Bons estudos e até o próximo vídeo, onde daremos continuidade ao tema das características do sistema capitalista e abordaremos sobre a lei da oferta e da procura. Até lá!